Olá, seja bem-vindo! E hoje nós vamos falar sobre o som das vogais em inglês. Eu sei que quando eu comecei essa série, eu coloquei para você todos os símbolos do IPA e falei separadamente sobre cada um desses sons. Mas eu não dei uma atenção tão profunda aos sons das vogais, porque eu sabia que esse vídeo aqui ia chegar em uma outra hora. E por que falar sobre os sons das vogais em inglês é importante para nós, porque os sons das vogais em inglês são bem diferenciados e podem nos colocar em situações problemáticas às vezes, aonde eu vou falar um determinado som de vogal achando que ele é desse jeito, mas não é. Então chegou a hora da gente corrigir isso. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo dessa série falando sobre os símbolos fonéticos e como produzir esses sons, dá uma chegada aqui em cima e assiste, porque esse vídeo é importante, é a prévia desse vídeo que nós vamos dar sequência, para que você entenda melhor e se familiarize com os sons da língua inglesa. Aqui do meu lado, você vê todos os símbolos fonéticos sobre os quais nós já falamos. A nossa atenção hoje é sobre as vogais. Você sabe que nós temos os sons de cada vogal separadamente, mas nós também temos os sons dos ditongos, que acontece quando as vogais se juntam. Hoje nós vamos falar sobre os sons de vogais. Teremos um outro vídeo para falar sobre o som dos ditongos. Aqui do lado, você vê uma quantidade muito maior de som do que de vogais, letras mesmo, que temos. Em inglês é como em português, nós temos apenas 5 vogais. Mas olha a quantidade de sons que nós temos na hora de falar sobre apenas 5 vogais. E quando nós temos as vogais, nós falamos o som das vogais em inglês, você vai ver aqui, A, E, I, O, U. Cada vogal dessa vai ter mais de um som. Quer ver só? Para você entender, vou pegar a vogal E. A vogal E, ela pode ter um som mais esticado, mais curto. E a vogal E, ela pode ter o que nós chamamos de som de schwa, que é um som que não é um stress sound, ele não vai aparecer com tanta força, com tanto destaque na hora da pronúncia. E ainda é um som relaxado aqui, a gente não tensiona nem maxilar, nem língua para produzir. Esse som do schwa da vogal E aparece, por exemplo, na palavra eleven. Eleven. Van. Eu não falo eleven. Eleven. Mas o som da vogal E, ele pode ser um pouquinho esticado. Normalmente vai acontecer quando a vogal E é a última letra da palavra. Por exemplo, em he, she. Ele também pode ter um som longo, mas aqui ele vai ter um som com sotaque. Por quê? Nessa palavra agora que eu vou te dar de exemplo, ela não é uma palavra de origem da língua inglesa. Ela é uma palavra francesa que foi inserida no vocabulário de inglês. E por em inglês nós não termos palavras com acento, esse som do E, ele vai ser alongado, mas ele tem um sotaque que não vai ser da língua inglesa porque ele está com acento. Então vamos pensar na palavra day. Não é essa palavra que eu quero a sua atenção. Eu quero sua atenção nessa palavra aqui. Lembra que eu te falei? Presta atenção na palavra day, e o som aqui do E, com esse acento aí que você está vendo, é café. Café. Do you like café? Do you like café? Na hora de falar, você não vai carregar tanto no ei no final, café. Você vai falar café, café. O i quase não aparece, mas esse é o som. Então, nós vimos aqui apenas uma vogal. E ela ainda vai ter um som encurtado e aberto, por exemplo, como em egg. Uma vogal só. Eu te falei 4 sons diferentes. Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Se liga aí. Quando você vê esses símbolos aqui do lado, você sabe que nós estamos falando de sons e não de letras. Então, vamos começar falando desses 2 primeiros aí. E aí, nós temos I, ele mais esticado, I, e o outro, E. E. Olha só, I, e o outro, E. E.
E esses dois primeiros sons podem causar problemas para quem fala. Por quê? A palavra praia, a gente fala com um som alongado. A gente fala beach, I go to the beach. Mas se eu encurto esse som e falo beach, beach, eu já estou falando outra coisa. Provavelmente o que não presta a gente aprende. E você sabe que entre um e outro há uma grande diferença. Beach é um xingamento. Beach é o lugar que nós gostamos de ir no verão. Então, olha a diferença entre sons. Beach, beach. Beach, olha a boca. Beach, beach. Ainda com relação a esses sons, nós temos outras palavras que causam problema. Por exemplo, sheet, som alongado. Sheet. Agora, se eu mudo o som para shit, de novo, falei uma palavra não muito educada. Sheet, shit, shit, shit. Preste atenção no som. Olha a posição de boca, língua e maxilar. E. Vogais alongadas ou vogais mais curtas são importantes em inglês e a gente precisa saber reconhecer e reproduzir isso. Vou falar aqui algumas palavras onde o i tem o seu som mais curtinho. Insect, pin, sing, hit. Agora, aonde o som desse i vai ser mais alongado. Believe, sheet, eat, meet, e. Agora, o próximo som, u. Nós percebemos esse u nas palavras book, look, sugar. Por exemplo, eu não falo book, eu falo book, u. Look, sugar, u. Mas esse u pode ter o som alongado, como nas palavras to, shoe, you. Agora, o próximo som é da vogal E. E esse é o mesmo som que nós produzimos em português. É. O maxilar, ele dá uma caída e o som sai naturalmente. É. E aí, exemplo de palavras que nós temos. That, led, get, bad. Bad. Preste atenção quando eu falo bad, que é a cama, porque daqui a pouco nós vamos confrontar esse som com outro som que nós temos que muita gente confunde com relação às vogais. Agora, nós vamos falar de um som muito comum em inglês, que é o schwa. O schwa nada mais é que um som que aparece em palavras onde não há uma sílaba tônica. Então, se não há uma sílaba tônica, o som daquela vogal, e quando eu falo daquela vogal é porque o schwa ele vai passear pelos sons de vogais nas palavras para fazer esse som relaxado. Palavras com schwa. Problem, olha o som. Problem, tá relaxado, eu não tensiono na hora de falar. Problem. Enemy, não é enemy. Enemy. My enemy. I don't have enemies. Enemy. Esse é o som do schwa. Ele vai aparecer em todos os sons de vogais. A gente só precisa aprender a identificar. O próximo som é e ele é fácil de ser identificado em palavras como first, word, her, bird, work. Tá vendo como entender dos sons e saber que o IPA existe, International Phonetic Alphabet? Por quê? A gente consegue identificar que quando nós falamos sobre sons, esse som pode passear por várias vogais, mas vai produzir o mesmo som, mesmo que a vogal seja A, O, E. Por exemplo, aqui, esse som de nós usamos a vogal I para pronunciar esse som, first. Nós usamos a vogal E, her. E nós usamos a vogal O, word. O mesmo som para letras
no nosso caso aqui, vogais diferentes. O próximo som é O. E a gente vê esse som nas palavras só, but, or, perform. Agora nós vamos falar de um som que muita gente confunde, que é o som que aparece na palavra cat. É um A misturado com E. Eu começo falando som de A, eu vou abrir a boca como se eu fosse falar o A. Cat. Esse som, ele é muito diferente do som do E, como em egg. Por quê? É um som de A junto com o E. E ele vai aparecer na palavra cat. Olha a diferença. Eu não falo cat. Eu não falo cat. Cat. Eu falo cat. Você vê o que acontece na boca. Não é um som de E. É um A mesmo com E. Cat. É. Não é E. É. E aí esse som aparece nas palavras. Já te falei. Cat. Bad, que é mal. Se você prestar atenção na sequência de palavras que eu vou falar aqui, a posição na boca vai ser sempre a mesma, porque eu estou produzindo o mesmo som de vogal. Cat, bad, band, mat, laugh. E aí, qual é a diferença na pronúncia entre mal e cama? Quando eu falo cama, eu falo bed. Bed. Agora, quando eu falo mal, eu falo bad. Bad. Ela é sutil, mas ela existe. Então, cama, bed. Mal, bad. É um som um pouco mais alongado e você percebe que o movimento da boca também é diferente. O próximo som, que é esse Vzinho de cabeça para baixo, é A. Então, esse som nós encontramos but, cup, butter. O próximo som é o som do A. Ele é um pouquinho mais alongado. A. E a gente vê esse som nas palavras part, far, heart. E o próximo é o O sound. E a gente consegue perceber esse som nas palavras God, not, log, on. Esse foi o nosso vídeo sobre os sons de vogais. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os sons dos ditongos, quando as vogais se juntam. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa um like aqui no vídeo e coloca também um comentário aqui para mim. Qual som de vogal você acha que é mais difícil de você diferenciar? É o I mais longo, é o I mais curto, é o A mais longo, é o A mais curto? Deixa aqui para eu saber. Te espero no próximo vídeo para falarmos sobre os sons de ditongo. See ya!